Mais uma vez declara essa verdade ao Senhor, porque Ele vive. Porque... Sim, Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Se você prestou atenção nessa frase, no que você cantou, você não só cantou uma frase decorada, você não cantou algo que você aprendeu algum tempo atrás, onde você congregava ou onde você ouviu. Eu creio que essa frase que você acabou de cantar nessa noite é uma frase verdadeira. Hoje nós não comemoramos simplesmente uma Páscoa aqui, uma data que está aí declarada para se comemorar. Hoje nós estamos diante de uma data onde aquele que ao terceiro dia ressuscitou. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se Ele vive, nós podemos crer que existe o amanhã. Se você crê, que Ele existe, ainda nessa noite, eu creio que os seus sonhos, os teus planos, ainda pode continuar sonhando e planejando. Mas eu quero declarar nessa noite, que quando nós cantamos uma verdade, quando nós cantamos Cristo, não é simplesmente uma canção que vem da alma, não é simplesmente uma canção de conquista, mas nós cantamos uma palavra verdadeira, porque Ele vive, e eu posso crer no amanhã. Sim, Ele vive, temor não há. Não quero ser repetitivo, mas eu quero que agora nós voltamos com esse entendimento e cantamos só essa frase. E que você não está simplesmente cantando uma canção que você ouviu um dia num cantor cristão, numa harpa, mas pode assentar, amados, pode ser sentado mesmo, vamos cantar essa canção. E você vai estar cantando uma verdade. E essa verdade que é Jesus, que é nosso verdadeiro Cordeiro Pascual. Amém? Vamos cantar com esse entendimento? Nós cantamos essa frase porque Ele vive. Ele vive por eternidade, Ele vive pelos séculos dos séculos. E nós muitas vezes deixamos alguns momentos deixar-se levado por algumas situações que onde nós ficamos talvez até entristecidos. Mas eu quero declarar para você, amados, que tudo aquilo que eu tenho necessidade e tudo aquilo que você precisa e tem necessidade, ele já foi conquistado e vencido na cruz. Eu não estou só dizendo necessidades humanas, porque sabemos que muitas vezes as nossas necessidades, se não for as vontades do Senhor, ela continua sendo necessidade. E o Senhor não está aqui para suprir as nossas necessidades. Ele veio para cumprir o que é necessidade e o que é a vontade do Pai. E quando nós cantamos essa canção, nós declaramos uma verdade. E eu só quero cantar a última vez com você. E quando você estiver cantando, você começa com a tua boca a declarar que Ele vive. E se tiver algo na tua vida que ainda falta vida, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre isso que você está declarando nesse lugar, que haverá vida a partir do momento que você deixar Cristo ser centro dos teus negócios, ser centro da tua família, ser centro dos teus planos, ser o centro de tudo na tua vida. Amém? Vamos só nessa frase. Porque Ele... Sim, Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
está declarando uma vida, amados. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. E tu vives, Senhor. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se você crer, puder dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele vive pelo século dos séculos. Aleluias. Aleluias. Tá com a tua Bíblia? Abre lá em Êxodo 12. Deixa em Êxodo 12, depois abre, deixa marcado também em Lucas 12. Aleluias. Aleluia. Todos acharam? Êxodo 12. Depois nós entramos lá no Lucas 12. É um texto bem extenso, mas é algo que a gente precisamos entender o que o Senhor tem para revelar nesse texto, nesse tema. Mas antes que nós começarmos, eu quero orar mais uma vez com você, porque aquilo que eu sempre digo, que o inimigo, ele sabe que a partir que ele cega o nosso entendimento, toda a palavra que é lançada, ela é desperdiçada, amém? Então, muitas vezes a palavra assim, que ele cega o entendimento do homem, para que toda palavra lançada não venha dar fruto, que não venha prosperar. Então, nessa noite, eu peço que o Senhor cele o nosso entendimento, peço que o Senhor cele o nosso coração, para que nós possamos, nesse lugar, nesse momento, entender aquilo que o Senhor tem para revelar nesse lugar. Aleluias? Feche seus olhos, eu quero orar mais um pouquinho. Deus, nesse momento agora eu quero declarar ao Senhor, eu quero pedir, Deus, que os nossos entendimentos sejam colocados diante do Senhor, e pedimos, meu Pai, que o Senhor, Teu Espírito venha sobre nossa alma, que venha calar agora, meu Pai, nossos pensamentos do homem, nossos pensamentos da carne, aquilo que venha, talvez, Deus, tentar impedir o esclarecimento, aquilo que venha tentar impedir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para revelar nossas vidas. E eu peço, Senhor, que o nosso entendimento, o meu entendimento, o nosso coração, o meu coração, nessa noite, seja totalmente levado pelo Teu Espírito, meu Pai, para que nesse dia possamos entender o que está no oculto, aquilo que, meu Pai, que está ainda para ser revelado a nós, porque sabemos que Tua palavra, ela é revelada todos os dias. Sabemos, meu Pai, que a Tua palavra, ela se renova todos os dias. Podemos ler, meu Pai, muitas vezes várias passagens, mas cada dia o Senhor tem nos revelado coisas novas, porque o Senhor é eterno, o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o início, o meio, o Senhor sempre será por eternamente Senhor sobre nossas vidas. Aleluias. Amém. Vamos ler lá em Êxodo 12. Antes de eu ler, eu quero dizer assim, amados, que muitas vezes você diz assim, mas vocês comemoram datas celebrativas, a Atos, ela comemora datas de calendários. A gente não comemora, amados, datas que a gente vê que não tem importância naquilo que nós vivemos para nossas vidas. Mas essa data, que não estou dizendo que hoje seria essa data específica, não estou dizendo que justamente nesse primeiro domingo, justamente na data de hoje, foi a data que Jesus morreu, mas porque sabemos que é uma data que foi colocada por romanos, uma data que foi criada, né? Mas não queremos nos prender em números nem em dias, mas queremos nessa noite ser levado pela história, ser levado pela importância do Senhor, porque sabemos que se não tivesse importância, aquilo que aconteceu no Velho Testamento, na velha aliança, não teria se concretizado com Jesus hoje na nova aliança, amém? Amém? Aleluias?
Então o que eu quero revelar nessa noite, juntamente que Deus tem colocado no nosso coração, amados, que nós não estamos aqui presos em datas comemorativas, porque sabemos que a maioria das datas comemorativas hoje, ela é totalmente intencional e comercial, aleluias? Sabe por quê, amados? Porque o que tem a ver hoje que o coelhinho da Páscoa que bota ovo, para começar tudo invertido, né? Coelhinho da Páscoa que bota ovo. Alguém tem coelhinho, já teve coelho ou não? Você pegou uma ninhada lá de ovos, lá onde os coelhinhos estão, pegou quantos ovos lá? Alguém já pegou o coelhinho botando o ovo aí ou não? Não? Nem coelho de pena? E nem galinha de pelo? Galinha de orelha, alguém já viu ou não? Não. Então, amados, então tem coisa assim que fica fácil de entender, mas eu não estou aqui contra nada. Eu não quero dizer que... só quero colocar a importância que nós conhecemos a verdadeira Páscoa. Aleluia? A Páscoa que foi declarada pelo Senhor, a Páscoa do Senhor, não a Páscoa feita por homens, nem Páscoa colocada em calendário pelos homens. Porque hoje essa Páscoa nós conhecemos, uma Páscoa muito comercial, uma Páscoa muito nos leva a fazer 12 vezes, e você está ouvindo hoje Páscoa que se você está pagando o ovo do ano passado. Se você é desses, diga aleluia. Você compra lá 50 ovos e parcela no teu cartão, se endivida, e quando você vai na igreja no outro ano, você está ouvindo falar de novo que o ovo não tem nada a ver com a Páscoa. Mas eu não quero te confundir totalmente, eu quero que o Espírito Santo, a partir dessa noite, te leve numa direção correta no Senhor, que é a verdadeira função e intenção da Páscoa, amém? Aleluias? Porque assim, mas eu penso assim, se fosse tão valorizada essa data de hoje, você vai num lugar aí, você vai pagar um ovo R$80 e na segunda-feira você paga por 30. Então, eu não sei qual é a intenção tão forte nisso, de vender um dia um valor excessivo, e no outro dia você vai lá e compra 3, 4 pelo mesmo valor daquilo que você está pagando 30 vezes no cartão Mastercard. Aleluia. Êxodo 12, todos acharam? Diz assim: e disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós primeiro mês e o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na vigia da porta, na viga da porta, nas casas em que o comerem. Assim, amados, antes de a gente começar a entrar nesse texto, nesse tema, eu só quero dizer assim, que tudo que está na velha aliança, tudo que está no Velho Testamento, ele é uma imagem daquilo que vai acontecer no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, no Novo Pacto, ou no Velho Pacto, amém? Então, se você acabar lendo, prestando atenção cada linha por linha, você deixar ser levado pelo Espírito Santo, ali está dizendo totalmente que Jesus está sendo envolvido nesse momento aqui. Então, se você acabar percebendo em cada frase, cada versículo, ele está dizendo que o cordeiro, está dizendo que o pão, que a carne. Por quê? Porque o Velho Testamento, ele é simplesmente uma planta, como se fosse uma planta de uma engenharia, algo que um projeto de um prédio, de uma construção, que você pega na tua mão. Quem mexe com construção civil sabe o que eu estou falando. Antes de você chegar nessa estrutura completa, você recebe na tua mão uma planta, e nessa planta tem todas as medidas, todas as formas, conforme passo a passo você vai ter que fazer para que tudo isso seja construído, amém? Então o Velho Testamento, amado, ele serve como sombra, ele serve como direção, ele serve como um foco para aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Então toda vez que nós estivermos lendo esse capítulo todo, você começa a memorizar. Quando falar em cordeiro, falar em pão asmo, você vai memorizar Cristo sendo comentado lá desde o tempo dos hebreus no Egito, aleluias? Amém? Então está dizendo assim no 3, voltando lá: dizei a toda a congregação de Israel: ao 10 desse mês, tome
cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. E a sua família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele os seus vizinhos mais próximos, conforme o número das pessoas, conforme a cada um puder comer. Farei conta para o cordeiro, e o cordeiro ou cabrito será sem defeito, olha lá, falando sobre Jesus, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Vós o guardareis até 14º dia desse mês, quando toda a congregação, toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Vamos lá, vamos levando sempre Jesus à mente. Tomarão do sangue e do porão em ambos os batentes na viga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo, assim o comereis. Os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e os celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado de Israel. No primeiro dia e no 7º dia haverá santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada pessoa houver de comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia terei vossos exércitos da terra. Tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães sem fermento, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, quando o Senhor passar para ferir os egípcios. Verá o sangue na viga da porta e em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis essa cerimônia. Quando vossos filhos os perguntarem: que cerimônia é esta? Respondereis: este é o sacrifício pascual ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
foram os filhos de Israel e fizeram tudo como o Senhor ordenava a Moisés e a Arão. Aleluias! Então assim, amado, como eu estava dizendo aqui, independente das datas, independente de números, a gente sabemos que toda vez que quando você lê algo na palavra que está dizendo perpétuo, que está dizendo uma lei, um estatuto, ele está dizendo que isso aqui ele vai perdurar por gerações e gerações. Ali ele está dizendo que quando isso acontecer, quando as suas gerações perguntar o que aconteceu, vocês dirão que foi quando veio na noite, colocamos o sangue do cordeiro nos umbrais, e quando nós estava sendo tirado do Egito, da escravidão, para um lugar de salvação, um lugar da terra prometida, naquela noite, onde estava marcado esse sangue nos umbrais das portas, o espírito da morte passava e não entrava, e não atingia aqueles que reconheciam o cordeiro que estava marcado nos umbrais das portas. Amém? Então acontece, toda vez que isso acontecia, as suas gerações, ele estava lembrando daquilo que o Senhor tinha feito por eles no Egito. Hoje nós sabemos que nosso cordeiro pascual já não é mais feito de um animal, não é mais um cordeiro. Já o pão que está falando sobre pão que não é fermento, já hoje nós sabemos que isso estava apontando para Cristo, amém? E hoje quando nós chegamos para nossas gerações, nossos filhos, você não vai simplesmente dizer que a Páscoa significa ovo e simplesmente significa algo que o mundo diz que é. Simplesmente vai dizer: filho, um dia lá no Egito passaram o sangue do cordeiro nas portas dos umbrais, e quando chegou o espírito da morte, isso não atingiu. Mas hoje Cristo também morreu na cruz, com seu sangue nos derramado no madeiro sobre nossas casas. Fomos declarados, hoje nós somos livres. Essa é a função da Páscoa. Hoje nós vivemos nossos dias. Quando nossos filhos perguntarem qual é a função da Páscoa, qual é a função de estarmos nessa noite celebrando isso, fazer: filho, um dia o Cordeiro Pascual, ele deu sua vida por nós, pelos nossos filhos, por vocês. Um dia ele morreu na cruz, declarou naquele madeira que foi pendurado pelo meu e pelos teus pecados. E quando toda a família que estiver esse sangue reconhecido sobre a tua casa, sobre a tua família, nada podereis alcançar. Aleluias? Quem está comigo? Aleluias? Então assim, amado, Êxodo 12, ele está falando da Páscoa na velha aliança, no Velho Testamento, no Velho Pacto, o que falava do cordeiro e o pão asmo como representação, e apontando para quem? Para Cristo. Então quando ele estava dizendo que o cordeiro teria que ser um cordeiro sem defeito, o cordeiro não poderia não ter nada de falhas, Cristo morreu na cruz sem nada que acusar. Precisava fazer aquele pão, não tinha fermento, não poderia ter fermento, porque naquela semana que ele estava comendo os 7 dias, porque estava dizendo ali que separava do dia 10 até o dia 14, aquele cordeiro teria que ficar guardado, para que a partir do dia 14 até o dia 21, 7 dias, eles faziam a festa dos pães asmos, que é a festa da santificação. Então assim, amado, por que pão asmo? Porque pão não é feito com fermento, onde Paulo repete lá que não deixemos nós ser invadidos pelo fermento da malícia, o fermento do que mais? Dos pensamentos maus, o fermento do pecado, o fermento que pode trazer destruição para nossas casas. Então, agora eu quero que você vá comigo lá em Lucas 12. Aleluias. Lucas 12, amados, é a Páscoa da Nova Aliança. Fala da Páscoa que é hoje, antes representada por um cordeiro, e hoje a Páscoa ele é o próprio cordeiro, Jesus Cristo. Aleluias. Lucas 12. Aleluias. Amém. Lucas 12, do versículo 14 em diante.
Acho que eu acabei adotando alguma coisa. Só um pouquinho, amados. Acho que acabei anotando o livro errado aqui. Sobre a Páscoa, me ajuda lá. Quem pode me lembrar? Lucas. Lucas 14? Será que eu anotei errado? Ô Jesus, nos ajuda aí. Aqui. É 14 mesmo. 14, versículo 15. Obrigado, notei. Lucas 14, versículo diz a parábola da grande ceia. Então volto a dizer, amados, que em Êxodo ele está dizendo sobre o cordeiro, sobre a carne, sobre o pão ázimo. E aqui agora no Lucas 14, está do 15 em diante, está dizendo que agora o cordeiro já não é mais um animal, e aquele pão que era asmo já não é mais o pão, que quando Jesus ali, nesse capítulo, ele está dizendo que ele está fazendo a ceia da Páscoa, ele está dizendo que o seu agora, o vinho, ele é feito sobre o teu sangue, e agora o pão asmo, agora está significando o corpo de Cristo, amém? Então diz assim, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados, vinde, pois já tudo está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpa. Disse-lhes o primeiro, comprei um campo e depois preciso ir e vê-lo. Peço que me desculpes. O outro disse, comprei 5 juntas de boi. Não é essa aqui não, Sidney. Não é essa aqui não. Ele está falando sobre a ceia do Senhor lá. Mas enfim. Oi? Lucas 22? 22, 7, é isso aí. Aleluias. Aleluias. Por isso que eu amo vocês. Uma igreja que pensa é uma igreja madura, amém? Vamos lá então. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro. Diga comigo, cordeiro pascual. Lembra que a gente leu o Êxodo 12, tá? Agora vamos estar lendo Lucas, que o Êxodo, Novo Testamento, o Velho Testamento, totalmente indicando hoje o cordeiro que é Cristo. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que os comamos. Ele disse, perguntaram, onde queres que a preparemos? Ele lhe respondeu, quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segui-lo até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está o aposento em que comereis a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazer aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, disse, desejei muitos comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais comereis até que se cumpra o reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graça e disse, tomai-o e repartiu entre vós, pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças e partiu, e deu-lhes dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice depois da ceia, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. A mão do que me
trai, porém, estar comigo à mesa. Então aqui, amados, quando Jesus está dizendo no versículo 25, então ali, só para a gente entender, no versículo 14 ao 18, nós temos uma Páscoa judaica, que Jesus estava falando ali sobre a vide, e nos versículos do 19 ao 20, tem a Páscoa cristã. Perceba que o cálice do versículo 17 é da Páscoa judaica, mas o cálice do versículo 20 é da Páscoa cristã. Então vem assim, no segundo cálice Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. No Novo Testamento, no Velho Testamento, estava dizendo que o cordeiro foi derramado sangue nos umbrais. Aqui Jesus está dizendo que agora este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de nós. O cordeiro que era um animal, o cordeiro que foi naquela época separado, hoje está sendo o próprio Jesus que será morto, e seu próprio sangue foi derramado por mim e por tua vida. Aleluias? Amém? Estão comigo aqui? Então, assim, amados, o primeiro cálice, ele lembra o sangue de animais, como ele falou ali. E o segundo cálice lembra o sangue de Jesus. Assim, a Páscoa cristã tomou o lugar da Páscoa judaica. Quando comemoramos a Páscoa, ao tomarmos a ceia do Senhor, comemoramos a Páscoa cristã. É a nova aliança do sangue de Cristo. É a passagem da morte para a vida e da ressurreição. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 5, também abre comigo lá, amados. Estou lendo bastante capítulos para a gente entender essa construção no final. 1 Coríntios 5, versículo 5 ao 7. Primeira Coríntios 5, do 5 ao 7. Diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom o vosso orgulho? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por quem? Cristo é o quê? Cristo é o quê? Nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cristo pascual. Então lá atrás estava apontando para que hoje, eu e você, não precisa mais matar um cordeiro, não precisa mais fazer um pão ázimo, declarando porque Jesus hoje foi transformado no verdadeiro cordeiro, e hoje Jesus é o pão, o teu corpo, o teu sangue hoje é representado como um pão ázimo sem fermento. Quando Paulo fala assim, não comeis o fermento, também ele diz assim lá, em Gálatas 5, 7 ao 9, ele diz assim: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda o quê? Toda a massa. Amados, quando Paulo está dizendo sobre fermento, aqui ele não está dizendo só simplesmente um simples fermento. Ali pode traduzir um pouco de fermento sobre má conversações, como eu já falei alguns domingos atrás, que o fermento que Paulo estava falando ali seria as más conversações, o fermento que leva as pessoas a sair de um nível do entendimento da verdade e começar no evangelho paralelo, pessoas sendo largando, deixando de caminhar no evangelho, porque um dia ouviu uma palavra, ou um dia ouviu um irmão comentar algo de outro irmão, e aquilo começa a fermentar dentro do teu coração, e o coração começa a ficar azedo, e ali diz que quando o pão é fermentado, perde o quê? Toda a massa. Então assim, amados, quando o pão começa, tudo aquilo que Deus está construindo, começa esse fermento ser espalhado no meio, toda a massa ela corre risco de se perder. Mas o que Jesus está dizendo assim, amados, que a Páscoa, o nosso verdadeiro Pascual, que é Jesus Cristo, quando Ele está ministrando aquela Santa Ceia, quando Ele está levando aquela ceia ao seu discípulo, e hoje assim, amados, que eu tenho entendido muitas vezes, até eu estava ouvindo essa noite uma ministração, e algo, aquele pastor falou algo, que eu também sempre tenho repetido nesse lugar aqui, que até a Roseli falou assim, nossa amor, também ele comentou aquilo que você comenta muitas vezes, que pessoas têm criado
situações na hora da Santa Ceia, amados, e colocado sobre nossa mente. E tem muitas pessoas que estão se perdendo, tem pessoas que estão deixando de ouvir uma verdadeira palavra, ouvir o verdadeiro evangelho, porque alguém criou algo no coração, falou, e aquela pessoa com obediência ou sem entendimento, porque a palavra diz assim, que sem o conhecimento, por que nós perecemos? Por que não? Por falta de conhecimento. E eu já ouvi isso várias vezes, e eu fiz isso várias vezes, amado. Não estou falando aqui que nossa, o Robson está dizendo porque, nossa, está achando santarrão. Não, alguém me falou um dia sobre isso, e eu também pratiquei sobre isso. Quando chegava no tempo da Santa Ceia, ou a igreja aquele dia estava lotada, para provar para o pastor que eu não estava em pecado. Se faltasse um líder, o pastor já ligava, queria saber o que estava acontecendo. Então no dia de Santa Ceia, nem um líder podia faltar, bombava a igreja, ou o cara nem aparecia quando ele descobria que era Santa Ceia. Alguém já viu essa cena em algum lugar ou não? Ou só eu que já vivi isso? Aqui, amados, aqui a gente não costuma muito primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, porque eu creio que a verdadeira ceia do Senhor, ela pode fazer em todos os dias. Porque se você ler atentamente, está dizendo assim: todas as vezes que reunidos no meu nome, podereis cear ao Senhor. Então na tua casa, se você estiver com a tua esposa e teus filhos, toda vez que você estiver reunido no nome do Senhor, ali você pode cear. Muitas vezes tem colocado que não, tem que ser o primeiro domingo, o terceiro domingo, o quarto domingo. Nossa, pastor, esse mês eu não tomei Santa Ceia, pastor. Amados, eu quero dizer assim para você que a ceia, ela pode ser feita na minha e na tua casa também, com nossos filhos, todos os dias, todos os momentos. Mas foi criado algo na nossa mente que não, se você estiver em pecado, você não pode participar da Santa Ceia. Eu te desafio você provar para mim em que lugar da palavra diz isso para mim e para você. Eu te desafio hoje, ou essa semana, procure na palavra: Robson, aquilo que você falou lá é mentira, porque na palavra, no versículo tal, na Bíblia tal, está dizendo que quem está em pecado não pode. Não, Paulo diz assim: que bom que você avalie a quem? O teu irmão do lado? Claro que é do irmão do lado. Ele está dizendo que se você não dizimar, você não pode tomar Santa Ceia. Claro que é. Então, Paulo está dizendo assim: se o seu irmão se ele não olhar para a tua cara, fala para ele que ele não pode tomar Santa Ceia. Está dizendo assim ou não? Ele diz assim: examinai a si mesmo. Que bom que o homem examinasse a si mesmo. Por quê? Para que daí ninguém pudesse o julgar. Porque se nós julgássemos nós mesmos, nós olhamos para dentro de nós e falava: Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser transformado. Porque a palavra, só que eu digo assim, amados, que a ceia do Senhor, ela não vem para proibir ninguém de tomar Santa Ceia. Ela vem para dar a mim e a você um novo recomeço. Um novo dia de recomeçar com o Senhor. Deus, a partir de agora, Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo, porque a partir de agora eu decido entrar numa verdade com o Senhor. Sabe assim, mas quando você pensa assim: não, hoje eu não vou tomar Santa Ceia, que eu vou tomar só amanhã porque eu tenho algo para resolver. Você está dizendo isso para você assim: Jesus, você não é o suficiente para perdoar meus pecados. Então por isso hoje eu não vou tomar Santa Ceia. Então quando eu resolver com meu irmão, domingo que vem eu venho tomar Santa Ceia. Amados, a Santa Ceia para mim e para você, ela só nos dá uma partida de conserto sobre a minha e a tua vida. Quando ele está dizendo assim que há no meio de vós pessoas fracas e doentes, sabe por que fracas e doentes? Porque quando ele está dizendo sobre fermento, aí é diferente. Eu não estou dizendo que você tem que tomar uma Santa Ceia e continuar uma vida pecaminosa. Eu estou dizendo para você que hoje é o dia, e o dia da Santa Ceia, ou o dia que você for fazer Santa Ceia, é o dia que o Senhor diz para você assim: cara, a partir de agora, a partir desse momento, eu te dou uma nova chance para você recomeçar. Eu não estou apontando o dedo para você, dizendo para você que você é pecador. Estou dizendo, hoje, sabe por quê, amado? Sabe o que eu pergunto para mim? Vou fazer uma pergunta, se você me responda para mim. Se tomar a Santa Ceia e se não tomar, ela nos leva à salvação, nos leva ao inferno? Quem serviu Santa Ceia ao ladrão que estava pendurado na cruz? Uau! Jesus, amados, ele não vem com a Santa Ceia para apontar o dedo na tua cara e falar para você que você não é digno, que você não é capaz, que você é um lixo, que você não pode,
Sabe, se é o ser humano que diz que você não pode. Mas a única coisa que ele diz assim, que todas as vezes que você sentar e comer de memória de mim, você ceará no meu nome. E esse sangue que será sobre a tua vida, derramará sobre você. E a partir desse sangue purificará os seus pecados. E o meu corpo, que é representado pelo pão, também hoje como Páscoa, como Cordeiro Pascual. Hoje, se você colocar o meu nome, centralizar na tua casa, não precisa hoje mais eu passar um sangue nos meus umbrais, porque hoje Cristo já não está nas partes externas. Hoje Cristo está sobre a minha e a tua vida. Amém, amados? Hoje nós reconhecemos o sangue de Cristo na minha e na tua vida, amado. Significando aquele cordeiro do Velho Testamento do Egito. Hoje a minha casa e a tua casa já está revestida do sangue de Cristo. Já está revestida do sangue do Cordeiro, que é o sangue do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Então assim, o que eu quero dizer para você não tem lugar nenhum que diz que você não pode tomar Santa Ceia. Está dizendo que você avalia e peça perdão e se conserta e começa a partir de agora a viver uma nova vida com o Senhor. Eles nos dão todos os dias uma chance, amado. Cristo não veio para apontar o dedo na minha e na tua cara. Cristo veio para me dar para você uma oportunidade, porque para fazer isso Satanás é profissional para fazer isso. E muitas vezes não precisa nem Satanás. Muitas vezes nós falamos do diabo. O diabo está bem sossegado no inferno, fala, cara, essa crentado, está dizendo que eu agora estou fazendo isso, nem estou sabendo, nem fiquei sabendo disso. E por que não? Mas eu fui o capeta, foi o diabo que fala, cara, por favor, tem coisa que eu e você que decide, por favor. Aí depois não quer assumir a bronca, fala, o capeta me falou. Ai, o Satanás, o calça curta, o sei lá quem mais que fala aí, o pé sujo, o pé carrancudo, sei lá. Ele que me falou e me fez. Não, mas tem coisas que em Romanos, acho que Paulo fala assim, que tem coisas que vai ser cobrado com a mente natural. Tem coisas que você faz com a tua mente natural. E tem coisas que a gente vai fazer com as nossas coisas espirituais. Então tem coisas que eu decido por mim mesmo, tem coisas que eu faço, mas é muito mais fácil jogar culpa em pessoas do que falar assim, Deus, eu fiz porque eu ainda não tinha conhecido o Senhor realmente na minha vida, mas a partir de agora, Deus, eu quero caminhar com o Senhor. Aleluias, aleluias. Para finalizar, amados, em Hebreus 2, versículo 14, abre comigo lá. Dá um sorrisão no teu irmão do lado aí e fala, Jesus te ama. Ele não te julga. Ele foi julgado por você. Aleluias. Hebreus 2,14 diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então assim, amados, que ele entrou na sepultura como um cordeiro pascual e saiu vitorioso como o leão da tribo de Judá. Jesus, ele desceu a sepultura como um cordeiro pascual, mas quando ele ressurgiu como um cara de leão, como o leão da tribo de Judá. Aleluias, aleluias. Êxodo 2:14, ele também diz assim que essa é a ordem de Deus assim, pois comereis, esta é a Páscoa do Senhor, e esses dias vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor em todas as vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, amados, o que é estatuto perpétuo? É tudo aquilo que o Senhor declarou lá atrás, que ele vem perdurando, ele vem mantendo até a data de hoje. Então a Páscoa lá estava indicando que a Páscoa de hoje, o Cordeiro de lá estava indicando Jesus de hoje, o sangue do Cordeiro lá estava indicando o sangue de Jesus de hoje.
Aquele pão asmo de lá estava indicando o corpo de Cristo no Novo Testamento. Aleluias? Amém? Então assim, amados, quando ele diz assim, também lá no 1 Coríntios 5:7, a gente acabou de ler lá, e na Páscoa que recebemos, na Páscoa que recebemos a nossa maior vitória como filhos de Deus. Porque Cristo, na nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Fala assim, sacrificado por mim. Diga comigo, sacrificado por mim. Aleluias. Pelo que façamos festa com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Amado, pão asmos da sinceridade e da verdade. Muitas vezes, amados, eu quero dizer assim para você aqui, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, todo dia ele nos leva a alguma situação para nos testar muitas vezes. Até onde nós mantemos a nossa verdade, a nossa sinceridade, até onde nós não deixamos ser levado pelo fermento que azeda e leveda toda a massa. Mas eu quero dizer assim, amados, que quando ele fala que o pão é o teu corpo, o pão do corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que antes era feito, os judeus era feito da vinha, o vinho, e o pão era feito da massa. Volta a falar novamente, o vinho da videira. E a palavra de Jesus fala assim, que eu sou o que? A videira. Fica com uma coisa, vai amarrando, uma coisa vai puxando a outra. Eu sou a videira verdadeira. O sangue que era feito da videira, que é o vinho, hoje foi falado, foi feito, transformado e foi transferido por Cristo, que hoje eu sou a videira verdadeira. E hoje não tem mais o vinho, mas hoje o meu sangue é representado como vinho. Então assim, amado, muitas vezes você caminhar numa verdade, você caminhar numa sinceridade, é preciso que eu e você, nós temos que colocar o nosso coração, guardar o nosso coração todos os dias. A palavra diz assim, guardai-vos o coração, porque o coração do homem é enganoso, amados. Muitas vezes tem pessoas que vai chegar perto de você trazendo coisinhas, informações, se você não tomar cuidado, toda a massa pode se tornar estragada por um pequeno, simples gotinha de fermento nessa tua massa. Mas o que eu quero dizer novamente hoje, amados, que retomando o verdadeiro sacrifício que foi feito na cruz por mim e por você, o verdadeiro, a festa do Senhor, a verdadeira festa pascual, a verdadeira festa da Páscoa, não foi feita em animais, não foi colocado em coelho, mas não foi pendurado um coelho na cruz, mas foi pendurado o Filho do Senhor, que veio da eternidade, veio na terra, cumpriu todo o propósito e voltou à eternidade, nos declarando que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias. Então assim, amados, eu quero colocar nesse lugar nessa noite, como Moisés e Arão aprenderam naquele tempo da verdadeira função da Páscoa, do cordeiro e do vinho, do sangue do cordeiro. Jesus também ele fala que como essa lei, Deus fala como essa lei dela deve durar e vai durar perpetuamente. Hoje está na minha e na tua responsabilidade falar para as nossas gerações qual é a verdadeira função do dia da Páscoa, que foi Cristo que morreu por mim e por você, para nos livrar e para tirar todo aquilo que nos condenava e que nos ia levar para o inferno. Mas naquele grande dia ele morreu numa cruz e ressuscitou. E ao terceiro dia, vamos dizer que na data como se fosse hoje, só para trazer a memória, no terceiro dia, com tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos colocava como escravos do pecado, ele chegou lá no inferno, assinou a promissória e falou para Satanás: a partir de agora está tudo pago. Me dá a chave da porta do inferno agora, que nem casa você tem. E hoje eu declaro que trouxe essa chave, tudo aquilo que prende, tudo que prende a minha vida, que prende a tua vida, se você descansar no Senhor, descansar na verdadeira Páscoa do Senhor. Eu não estou falando para você vestir todo o teu dia nesse dia que não tem nada a ver com a Páscoa do Senhor. Mas se você declarar totalmente esse dia e falar assim: o Senhor é a Páscoa verdadeira da minha casa, da minha família, o teu sangue do teu cordeiro é a nossa verdadeira Páscoa sobre a minha casa.
Eu acredito, amado, que tudo que foi declarado, tudo que foi conquistado na cruz, tudo já foi conquistado na cruz por mim e por você. Tudo já foi conquistado na cruz. Não tem ninguém que possa chegar em mim, senão eu mesmo, me impedir de fazer algumas coisas, senão eu mesmo, porque tudo já foi conquistado no Senhor. Quando ele diz assim, não, mas o inferno, ele pegou, ele me atentou. Quando você diz assim, ó, ali no versículo, no Hebreus 2 diz assim, o mais importante da Páscoa é que nela Jesus ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele não ficou na sepultura, mas saiu dela trazendo as chaves do inferno e da morte. Pela morte, ele aniquilou o que tinha o império da morte. Isto é, ele aniquilou Satanás, amados. Através da tua cruz, ele aniquilou Satanás e todos os seus demônios. Então, amados, eu quero dizer para você assim que muitas vezes nós pregamos um evangelho de medo. Eu quero dizer para você assim que se você estiver centrado em Cristo, aí sim nós podemos dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Porque eu creio, amados, que aquele que foi morto numa cruz, no madeiro, eu sempre volto a dizer que a cruz, ela não precisa de um plus. Já foi, já está feito. Quando a palavra diz assim, já está consumado, já está tudo pago, já está tudo quitado. Só basta eu e você agora entendemos essa responsabilidade sobre nossas vidas do verdadeiro Cristo sobre nós. E fala, Senhor, tudo, Senhor, foi conquistado na cruz e tudo foi vencido na cruz do verdadeiro Cordeiro do Senhor.